Olá, pessoal, como vão todos vocês? Tudo bem? Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz de Cristo. Amados, hoje a live, ela vai ser como se fosse uma aula de teologia, entendeu? Porque em teologia nós estudamos, evidentemente, vários assuntos, não é? Em Cristo. Desde a época da era de Deus, não é? daquele século, 2000 anos atrás, e guerras espirituais. Então, do jeito que existe, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor, gratidão, Pai, pelo dom da vida, que o Senhor concede a nós, nos colocar todos os dias, Senhor, de pé. As Tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer. O Senhor, a Tua benignidade, bondade que não tem fim, o Teu amor que é incondicional, nós Te louvamos, bendizemos, agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida, zela, protege, dá livramentos a todos nós. Nos abençoa a nossa parentela, não é? E que você também possa regozijar na presença do Senhor, na paz que Ele já nos concedeu, e que nós possamos estarmos sempre buscando a presença dEle, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nessa vida, a gente passa por muita. Em primeiro lugar, Senhor, a Ti toda honra, glória, majestade, poder, autoridade nos céus e na terra e tudo que nela há. Como já havia começado a falar, nessa terra nós vamos passar por desafios, né, por guerras espirituais. O Senhor disse assim, tem um trecho na palavra dele, na mensagem bíblica, que diz assim, eu até já em Cristo já fiz essa live, onde ele diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, ele nos alertou, exortou, né, através das suas escrituras, de que haveria o dia mau, haveria o dia de guerra, que nós teríamos que... Isso é contínuo, né, gente? Claro que, óbvio, evidente, nós não temos aflição todos os dias, e está amarrado, repreendido em nome de Jesus, mas que nós teríamos o dia mau, que nós teríamos dificuldades, aflições, mas ele nos alertou de que todas as aflições, ele nos livraria. Na verdade, como está escrito num dos salmos do Senhor, ele tem relatando isso na sua palavra, de que o justo passa por muitas aflições, mas que ele livraria, se eu não me engano, Salmo 34, versículo 5, se eu não me engano, ou é o 4 ou 5. Então, que nós passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Também ele disse, né, que o justo passa por muitas aflições, mas ele livraria de todas. E disse também de que no mundo teríamos aflições, mas tendo bom ânimo, e nós venceríamos também, assim como ele venceu, né? Eu venci o mundo, ele disse. Salmo 34. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é isso, gente. É porque eu não estou achando aqui agora. Mas que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que Ele nos livraria de todas elas. Achei. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Está no Salmo, como o Espírito Santo havia falado, Salmo 34, só que no verso 19,
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Bendito seja eternamente o teu nome. Então, nós temos um tema a estudarmos. Porque toda vez que a gente vai relatar, né, sobre uma passagem bíblica, nós estamos também estudando, nos aperfeiçoando, relembrando, né? Tudo isso aqui eu já dei lá atrás, mas é sempre bom a gente relembrar, não é verdade? Então, do jeito que existe a hierarquia dos anjos de Deus, a área espiritual, né, o campo espiritual celeste do céu, das coisas de Deus, dos anjos, na verdade, os anjos de Deus, também existe das trevas. Tá amarrado isso, mas a gente tem que falar, gente. O estudo hoje, você que não queira ouvir, você não ouça, você não assista, mas é sobre demoniologia. O que quer dizer isso? O estudo dos anjos caídos. Existe, gente. O mundo espiritual existe. E aqui hoje é como se fosse uma aula de teologia. Então vamos lá. A demonologia é o estudo, a origem dos demônios. Na teologia, eles são conhecidos como anjos caídos, que se rebelam contra Deus, sob a liderança de Satanás, tendo uma atuação voltada para se opor aos propósitos divinos e afastar a humanidade da fé. Natureza e características. A origem espiritual são seres criados como anjos, mas que pecaram e perderam a sua posição original. Eram perfeitos, né? Eram seres perfeitos, Adão e Eva, e pelo pecado veio a morte espiritual e a consequência desse ato deles foi fazer a humanidade toda pecadora, né? Então, eles têm um poder limitado, porque até as hostes espirituais, o Satanás e os seus demônios, eles fazem o mal, fazem, mas nem tudo eles podem fazer, porque nada, absolutamente nada, é sem a permissão de Deus. Então, eles têm um poder limitado. O poder deles é limitado. De cara, eles não têm os atributos, obviamente que não teriam, né? Os atributos de Deus, que é o que eu quero me referir aqui, é a onisciência. O Senhor sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Antes de vir um pensamento na cabeça da gente, ele já sonda. Satanás não, nem os anjos caídos. Ele sabe o que sai da nossa boca. Por isso que é interessante, e eu já fui muito oprimida nisso. Por quê? Porque, sem querer, a gente termina contando os nossos projetos, sonhos a pessoas, gente. E assim, tem pessoas que desejam o nosso bem, mas existem muitas pessoas que podem não desejar o nosso bem. Então, não devemos contar nossos projetos, né? Principalmente os projetos de Deus para a nossa vida. Os sonhos de Deus para a nossa vida. Então, aqui ele diz assim, poderes limitados, não são oniscientes, onipresentes. Aqui ele está falando dos atributos que só Deus pertence, a Deus pertence. Poderes limitados, não são oniscientes, onipresentes e nem onipotentes. Só Deus que tem esses atributos. Ocupam um espaço físico ou local restrito por vez. Tudo tem a permissão do Senhor. Ele não vai além do que Deus permite. Quem tem o domínio, autoridade nos céus e terra é o Senhor. Então aqui, agora falando sobre a inteligência e a astúcia. Significa a capacidade de manter, de usar seu vasto conhecimento dos anjos caídos, da natureza lógica apurada, a capacidade de enganar, tentar afastar o ser humano de Deus. Os anjos criados com alta capacidade, como havia falado, o Espírito Santo havia falado antes,
que existe uma hierarquia também das trevas, as hostes espirituais do mal. Eles não perderam a inteligência. A queda não fez eles perderem a inteligência, mas se corromperam, né? Então, existe também hierarquias, como já foi falado, hostes das trevas, hostes espirituais, um exército de força espiritual do mal. Elas se opõem contra Deus, significa tropas armadas espirituais, formam um grupo de anjos caídos, seguem a ordem do sangue de Cristo e poder. Diabo, principados, chefes de alta potente no mundo espiritual. Para fazer essa live, gente, eu já me preparei desde ontem à noite. Principados, chefes, alta patente, é porque eu escrevo muito ligeiro aí na hora de ler, no mundo espiritual. Potentes, forças, autoridade delegada para agir. Dominadores das trevas, entidades que controlam o sistema do mundo. No caso, parece que é corrupto, né? Do mundo. É porque eu escrevi tão ligeiro aqui. Hostes espirituais da maldade. Tropas que atuam nos lugares celestiais contra a mente. Olha, lugarzinho que Satanás gosta de atuar, na mente, a correr no campo espiritual, mexer com a fé, né, do ser humano também, e afeta os pensamentos. Na mente, gente, por isso que fala do capacete, não é? A armadura de Deus fala sobre capacete, escudo da fé, né? Nós vamos ler mais adiante. A luta não é contra pessoas, nem carne e ossos. A defesa ensina na fé cristã é o uso da armadura de Deus, como a verdade e a justiça. Nós sabemos que a armadura, Deus nos deu como uma arma, já está dizendo, armadura espiritual, para nele, no Senhor, nós podermos estarmos firmados, buscando na palavra dele, que é a verdade, né, o escudo da fé, a Bíblia, que é as suas escrituras, buscarmos nos fortalecer para que possamos resistir. Aí ele fala do dia mal também, né? E podermos obter a vitória, tem pessoas que chamam a graça, né? Mas a graça é um favor imerecido de Deus, né? O sacrifício que ele fez na cruz por nós. Mais adiante a gente já falou isso. Então, podemos falar de novo. Então, a verdade e a justiça, a natureza angelical, possuem uma mente superior à humana, pura, sem limitações biológicas do cérebro físico. Conhecimento natural. Entendam a realidade material, psicológica humana, com profunda clareza, sem erros nas leis básicas da criação. Permanência da faculdade mantém a memória, a capacidade, raciocínio lógico, força de vontade, endurecida do mal. A pessoa tem consciência, mas não tem domínio, não é? Porque nós, como seres humanos, precisamos estarmos sempre vigilantes, orando. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Formas de astúcia e ação. Uso de ciladas sutis. Preferem o engano disfarçado. A gente vê tanto isso, né, gente? Pessoas que buscam aí em crenças. Momentaneamente, você sente aquela... Pode até sentir, não é que venha sentir... Pode até sentir uma sensação de paz, mas que aquilo ali é um engano, porque... Vou dar um exemplo. Tantos, inúmeros, mas o exemplo de... quem vive na doutrina de Kardec. Eu posso dizer isso com respaldo, porque eu já fui também kardecista,
não é? Eu já fui tanta coisa, gente. Assim, eu nasci lá, eu já dei esse testemunho. Católico. Eu estudava numa escola de freira. Então, depois que eu me entendi de gente, eu fiquei um tempo indo na igreja católica. Aqui a gente não está combatendo, assim, a religião, mas sim o procedimento, não é? Que tem coisas que gostam de Deus, gostam, mas existe idolatrias, e nesse caso aqui, especificamente, Kardec, as pessoas da crença da doutrina de Kardec, a gente sabe que é heresia, como outras também tem, eles declaram que pelas boas obras, né, por você ter bondade e benignidade, pode ser salvo. E nós sabemos que isso é um engano, como ele diz aqui, ó, meia verdade. Por que meia verdade? Porque as obras, elas podem contribuírem para a salvação do ser humano, mas quem salva, o que salva, é a pessoa ser salva pela graça. Reconhecer Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Que o Espírito Santo, Deus disse que ficaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até a vida tenhamos. E é o Espírito da verdade. Então ele diz aqui, ó, usos de ciladas sutis preferem um engano disfarçado de bem ao confronto direto usando meias verdades. Ou seja, não é que as obras, elas não são algo de Deus. As obras, se fosse assim, a Bíblia não teria vários versículos, capítulos e versículos, como Jeremias mesmo, 17:10, onde o Senhor diz, eu sou o Senhor, eu esquadrinho, né, eu sondo os corações e provo os pensamentos para dar a recompensa de acordo com o caminho, com os frutos do que aquela pessoa trilha, né, caminha aqui na terra. Então, as obras, elas são paralelas com você crer e confessar Jesus. Porque também não adianta crer e confessar Jesus e ficar aqui na terra fazendo mal. Tanto é que tem um versículo bíblico que ele relata assim, a palavra de Deus, que muitos vão dizer naquele grande dia, Senhor, Senhor, nós não expulsamos, não profetizamos, não curamos enfermos, não expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer para trás que eu não te conheço, porque andavas na prática do mal. Então, pela onisciência do Senhor, Ele nos conhece, sonda todas as coisas. Então, aqui é uma meia-verdade, né? Meia-verdade. Como tem outras também, que vai... por exemplo, o Kardec, lá na doutrina, na hora que ela está dando aquele passe, aquela oração, a gente sente, gente. Eu não vou dizer que a pessoa não sente, a gente sente uma sensação de paz. Mas só que... Alguém me ligando? Deixa eu tirar. Mas só que... É tudo engano, gente. Por que engano? Faz bem? Faz até bem. A oração faz bem à pessoa. Ela tem um poder de fazer bem e tem um efeito também. Só que não salva. Não salva. Como é que a pessoa vai permanecer numa doutrina onde aqui na terra vai ser bom, mas na vida vindoura, e aí? A pessoa perder a salvação. Como também tem aí, ó, tarô, numerologia, astrologia, pessoas que ficam ligadas a negócio de signo. Eu trato bem as meninas quando às vezes mandam alguma mensagem para mim, eu digo, olha gente, eu vou ouvir, tá certo? Porque vocês estão a par, estão conhecimento aí desse processo todo de que falam, mas eu não me baseio nisso, eu me baseio nas coisas de Deus, na palavra do Senhor, porque eu sou cristã, e a gente que é de Cristo, a gente está firmado na palavra dele, não em heresias, idolatrias. Mas eu ouço alguma mensagem que queira dizer, porque é algum recado às vezes. Mas não que eu tenha uma vida alicerçada naquilo, de jeito nenhum. Pelo contrário, Deus me usa para combater a idolatria. E eu não trato mal as meninas, pelo contrário. Toda vez eu dou um versículo, olhe,
Por exemplo, quando elas dizem assim, não, porque tem até uma música aí, conexão de outras vidas. A música pode ser bonitinha, mas a letra, o que é que a letra diz? Que existe reencarnação. E isso é outro engano, não é? Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, está escrito que está ordenado, Deus ordenou, determinou ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E tem pessoas que acham que existe vidas após a morte, né? Vai haver a vida vindoura, no caso após que a pessoa morrer, a única ressurreição, a única que ele vai ressuscitar os mortos é o próprio Deus, onde ele vai separar os justos, e a gente pode chamar os injustos, os ímpios, né? Os que não foram salvos, que negaram o Senhor. A Bíblia diz que vai separar as ovelhas dos bodes. Então aqui, a tentação, fala sobre a tentação psicológica, observam reações, palavras, hábitos humanos para plantar pensamentos de dúvidas ou orgulho. Gente, pensa uma coisa que o Senhor não gosta. Ele diz que a pessoa deve ser manso e humilde como ele ensina a ser, né? Às vezes a gente deixa, né, um pouquinho o ego, o orgulho, e ele não se agrada. Aí aqui ele diz assim, ó, a ilusão e persuasão argumentam com lógica distorcida para fazer o mal parecer vantajoso e inofensivo. Limitações da astúcia. Sem onisciência, a gente já leu esse, né? Sem onisciência, não sabem o futuro absoluto. A onisciência só Deus tem esse atributo e outros mais. Não, sem a onisciência não sabe o futuro absoluto, nem tem os pensamentos mais íntimos da alma humana. Algo reservado apenas para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falta de amor, gente. Os anjos caídos não têm amor, eles têm maldade. Falta de amor e falta de humildade. Incapazes de atos de adoração ou bondade genuína, o que limita o poder deles perante a fé e a graça divina. Aleluia. Nossa luta não é contra seres humanos, nem mas contra os poderes e autoridades deste mundo das trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sem luta humana, o inimigo não é outra pessoa. Isso aqui, gente, a gente vê no cotidiano. Eu mesma, muitas vezes eu fico com raiva da pessoa que fez um monte de maldade comigo. Mas, na verdade, algumas pessoas ficam suscetíveis. O que quer dizer isso? Elas se dispõem a fazer prática do mal. Porque nós temos livre escolha de fazer o bem ou de fazer o mal. Tem pessoas que ficam suscetíveis, ou seja, ficam disponíveis às hostes espirituais do mal. Nós sabemos que a guerra não é carnal. A guerra não é contra sangue e carne, nem ossos. A guerra é espiritual. Só que pessoas, muitas das vezes, ficam suscetíveis. O que quer dizer isso? Fica disponível. Gosta de fazer o mal. Sente prazer. Pronto. Sente prazer de fazer o mal. Então, guerra espiritual, o mal age de forma invisível no mundo. Forças do mal, o texto fala de chefes das trevas e poderes espirituais. Aí aquele alerta, né? Não olhar, não... Eu escrevi tão ligeiro aqui que nem eu tô conseguindo ler. Não gaste suas forças brigando com pessoas. E às vezes a gente se pega nisso, errando nisso. Eu
muitas vezes reclamo de coisas absurdas que eu passei. Então, proteção. O apóstolo Paulo pede para usar a armadura de Deus, que está lá em Éfesos, capítulo 6, aqui especificamente, versículo 12. Aí eu vou ler, mas temos mais a se aprofundar aqui nas guerras espirituais. Estamos falando de quê? Das hostes espirituais do mal, né? Fé. A vitória vem com a força de Deus e a oração. Eu vou ler Éfesos, só um trechinho aqui do... Deixa eu ver se eu consigo rápido. Aí onde diz assim que... Mas já foi lido aqui. A luta não é contra carne e sangue, é contra as hostes espirituais, né? Quanto mais irmãos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne, sangue, nem sangue, nem carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus e possam resistir no dia mau. Se lembra que eu falei? Depois, o que é o dia mau, gente? É tanta coisa, né? Um dia de luto, um dia de... Você almejava aí uma posição, um cargo, uma entrevista, não foi bem sucedido, ou sei lá, alguma coisa, questão de uma receita, de um resultado de exame, que não foi aquilo que você esperava, tantas coisas. Então aqui ele disse que nós teríamos, mas que nós estivéssemos buscando fortalecidos na força do poder de Deus, para resistir esse dia também. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra com ousadia. Então, gente, a gente fala, sabe, gente, mas no dia a dia. No dia a dia, você vivenciar isso, não é fácil, gente. Eu passei por um processo absurdo, algo atípico. Então, muitas das vezes você fica chateada, fica com raiva, fica irada, não é? Que é outro pecado, a gente não pode ficar irado. Então, eu já pedi perdão, Senhor, me perdoa, porque eu sou falha. E assim, meu Deus, não é querendo ser boazinha, não, porque eu tenho meus defeitos, mas, como todo ser humano, mas é porque existem pessoas que podem fazer o bem, mas preferem, escolhem, tá fazendo mal ao seu semelhante. Então, aqui nós vimos, não acabou não, tá? Agora que nós vamos entrar para algo bem sólido mesmo. Não que a palavra que foi dada não tenha importância, mas aqui, ó, a origem do conflito, a queda, houveram, melhor dizer, né? Vamos falar primeiro aqui está dizendo que é a primeira guerra espiritual. Eu acho que essa daqui não foi a primeira. Foi lá no início, foi lá no início de Gênesis 3, né? 2, por aí. A queda Gênesis 3. A primeira guerra espiritual entre o bem e o mal, no Jardim do Éden, onde a serpente, questionando a Eva sobre a palavra de Deus, levando aos primeiros humanos
esse evento marcou o início do conflito moral e espiritual na história humana. Nós sabemos que Deus disse que não era para comer do fruto. Eles tinham outra opção, outras alternativas, de toda a árvore do jardim poderia comer do fruto, exceto a do bem. No caso, ele não dizia que era do bem e do mal, do centro do Éden. Mas Satanás, ele jogou a isca, né? Como sempre, jogou a isca e ela caiu. E além de cair, ela deu para o marido. Na verdade, a Bíblia, ela diz que, ela relata que através de um homem, através da desobediência a Deus, ele pecou, né? Que na verdade a mulher pecou e deu para ele o fruto, mas a Bíblia se revela, aliás, expõe, né? Relata que foi Adão, por um homem, veio, está lá em Romanos 5:19, se eu não me engano, por um homem veio o pecado e a morte, e a gente sabe que houveram consequências, né? E eu ia dizer irreparáveis, mas não foi irreparável, porque de um certo modo foi, porque eles foram expulsos do paraíso. E houve a descendência dele, muita maldição da descendência. A gente sabe que Caim matou Abel, né, o irmão, e aí já foi a maldade do irmão contra o outro irmão, que o outro irmão era um ser muito bom, um ser de luz, só fazia o bem, mas a inveja, gente, já existia a inveja. Então a inveja começou desde de Satanás querendo o trono de Deus. Aí vamos ler aqui a origem do conflito, a queda de Lúcifer. A teologia aponta que a rebelião de Satanás no céu antecedeu, é porque esse grau tá ruim, gente, antecedeu a terra quando os anjos se rebelaram contra Deus. A tentação do Éden, aí aqui relata, né, em Gênesis, como já foi falado, manifestou-se de forma sutil na mente humana, gerando dúvida sobre a justiça de Deus. Se lembra? Lá em Gênesis que ele disse assim, quando Eva disse assim, Deus disse, o nosso pai disse que de toda árvore poderíamos comer, exceto essa, que senão morreríamos. Aí ele disse, com certeza não morrerás. Com certeza não morrerão. Quer dizer, colocou além de dúvida a Eva, ainda fez a tentação para ela querer comer, a curiosidade, porque ele disse assim, se você comer, seus olhos serão abertos igual a Deus. Então ela passaria a ter o conhecimento do bem e do mal. Então foi aí que ela teve curiosidade, ó, caiu. Porque Satanás ele joga a isca. Então a consequência, aqui nós vamos ver a consequência. A desobediência rompeu a comunhão perfeita. E uma palavra que eu nunca tinha visto. Instaurou a luta, deve ser assim, iniciou, né? A luta diária entre a natureza humana e os desejos espirituais. Passagem, essa aqui é no livro de Jó, né? Onde os seres celestiais foram para uma reunião onde Deus havia chamado, né? Eles sempre iam. Aí apresentaram perante o Senhor, Satanás também foi, compareceu no meio deles, dos servos de Deus, dos filhos de Deus. Então, a reunião no céu. O texto sagrado relata que os anjos compareceram diante de Deus. Satanás apareceu entre eles para se apresentarem ao Senhor. Deus pergunta de onde ele veio. Deus perguntando a Satanás, de onde você veio? Aí ele disse assim, ó, eu estava rondando a terra. Diálogo e desafio, Deus aponta a integridade, ele diz assim, viu meu servo Jó, íntegro. Aí ele diz assim, ó, um servo íntegro, onde faz tudo para agradar, né? Não tem, como é que o Senhor, é só vendo lá, procurando o livro de Jó, mas foi isso aqui, ó. Deus aponta a integridade, que ele era um servo íntegro, fiel,
que não tinha nada para expor de errado na vida dele. Então ele botou assim, ó, Satanás acusa Jó de ser fiel apenas por interesse. Tipo assim, tira o que você dá para ele, o Senhor dá para ele, para o Senhor ver se ele vai permanecer íntegro, fiel. Aí o acusador argumenta que ele serve a Deus por causa das riquezas. Onde foi que eu coloquei? Por causa da prosperidade, da proteção e riquezas recebidas. Deus permite que Satanás ponha a fé de Jó à prova, impondo limite, obviamente, né? Que tudo é com a permissão de Deus. Impondo limite ao que ele pode fazer. E nós sabemos da história de Jó, que Jó, sendo um servo, um filho de Deus, que tinha muito, era muito rico, tinha muitas propriedades, camelos, e tinha 10 filhos, né? E ele tocou, né? Tocou na saúde de Jó, ele permitiu que os filhos de Jó morressem. O sangue de Cristo tem poder, meu Deus. Embora nós saibamos que o Senhor, ele restituiu tudo em dobro. Mas, meu Deus, tem coisa que a gente não quer passar. Pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem poder, Senhor, nos protege, protege nossa família, Senhor, em nome de Jesus, nossos filhos, netos, sobrinhos, irmãos, uma família, contexto geral, a minha, a tua. Então, foi isso, gente. A palavra de Deus que o Senhor me deu ontem à noite. Eu já comecei a orar desde ontem à noite. E aqui é como se fosse uma aula de teologia, né? Mas é algo muito importante, gente, a gente saber que do jeito que existem os anjos de Deus, existem os anjos caídos, existe, é como eu sempre digo ao meu filho, e digo à minha filha também, existe o mundo terreno, mas aqui também existe no céu e aqui na terra, o mundo espiritual. E a gente não pode só ficar pensando nas coisas da terrena, não. Tanto é que o Senhor disse que a gente não deve pensar só nas coisas da terra. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões roubam. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, de mim, e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu gostaria de ler também, rapidinho, que eu esqueci, mas antes eu tinha me lembrado. Deixa eu ver aqui. Ver se ainda dá tempo de ler. Claro que dá. O Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor, tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Tem feito por nós. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Santo, poderoso, eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que o Senhor te abençoe e todos nós tenhamos um dia proveitoso na santa e gloriosa paz de Cristo. Eu te amo em Cristo Jesus. Até a próxima live.